fazer agora é um vídeo resposta ao vídeo do canal do Pirula, A Memória Sabe Mentir. E por sinal, um vídeo de um conteúdo bastante significativo, um profissional que demonstra, né, através de seus vídeos ser muito conhecedor da sua área e dos temas que ele se propõe a fazer vídeo. E levantou alguns quesitos que eu acho interessante. Por exemplo, a memória da pessoa não sabe mentir. Inclusive ele citou que um amigo dele teria contado uma história que ele internalizou como se a história fosse dele e contou para o próprio amigo. Mas esse amigo logo avisou que aquela história ele tinha contado para ele. O amigo dele tinha contado para ele. E outra coisa, porque questão das pessoas que se autossugestionam em acreditar que foi abduzidas por ETs, alienígenas, e comparações, diferenciação entre o sujeito que internaliza algo como se fosse verdade dele e um mitomaníaco, aquele que tem mania de mentir. Diferencia um pelo outro. E questões como, por exemplo, aparições de demônios, anjos, Deus, Jesus, que podem ser elementos sugestionados, sim. A própria hipnose comprova que as pessoas podem ser sugestionáveis, principalmente pessoas que podem ser hipnotizados com facilidade, porque existem pessoas que não têm, podem tentar N métodos de hipnotismo que o hipnotizador não vai conseguir hipnotizar, porque são as chamadas pessoas de mente forte. E há alguns elementos que ele diz, por exemplo, uma pessoa não pode um conceito anedótico, verdades anedóticas, que é interessante esse ponto de vista, porque 1 bilhão de pessoas falaram que foi abduzido, vamos supor. Isso não quer dizer que foi abduzido realmente. Levanta-se as questões da paralisia do sono, que a mente humana se sugestiona a acreditar que está vendo alienígenas, os entusiastas dos alienígenas, que está vendo anjos, que está vendo demônios, entre outras coisas. Há também a questão das projeções, que entram nessa questão da memória não sabe mentir, que as pessoas tendem a projetar defeitos próprios nos outros, ou seja, memorizar, internalizar nossos defeitos nos outros. Ou seja, por exemplo, o fofoqueiro, falando de uma pessoa, ele tende a aumentar e colocar seu defeito projetado numa determinada pessoa. É algo a ser pensado. Há questões também da comprovação científica, onde ele fala de imagens. Inclusive ele deu uma resposta muito interessante, que depois de colocado na internet não pode ser objeto de modificação, montagem. Contudo, devemos ter um critério nesse sentido. Me permita
dizer pirula. Se você ver esse vídeo, que nesse critério temos que ter ser rigoroso. Por exemplo, toda a ciência, eu sou formado em História, sou licenciado em História, você é biólogo, paleontólogo, sabe que toda a ciência tem seu rigor científico, seus métodos, seus questionamentos, levantar propedêuticas para saber se determinado documento, no meu caso documento histórico, você documento paleontólogo, lógico, tem uma veracidade sobre um determinado fato científico, porque devemos separar o elemento do senso comum do elemento científico, que inclusive uma das coisas que eu vejo que a educação brasileira falta isso, devia se aproximar o rigor científico nas escolas, para termos uma... Mas voltando ao assunto, a resposta que ele me deu, depois que subiu no YouTube, não mexeu mais, dá no máximo para cortar as pontas e até o número de VX de virgens. Sim, mas quem não garante, fica aí a pergunta, quem não garante que a pessoa que gravou determinado vídeo antes de colocar no YouTube não modificou? Por isso que eu defendo, por exemplo, quando se usa vídeos como documento, por exemplo, na história do cinema pode ser utilizado, devemos colocar uma análise rigorosa para ver se um determinado vídeo não foi modificado antes de ser colocado na rede social, no YouTube, para saber se há com uma probabilidade maior de ser verdadeiro o vídeo ou excluir totalmente a veracidade do vídeo. Por exemplo, ninguém pode falar que os vídeos do alienígena do passado, contatos imediatos e outras coisas que, na minha opinião, entra no quesito defendido pelo grande Pilo, que na questão da memória sugestionável. E no mais, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do joinha e outra vez parabenizar o Pirula desse vídeo que foi legal. É importante ver vídeos com conteúdo científico para ver se essa sociedade deixa de ser mais habitolada, acreditar em verdades sugestionáveis, que inclusive a própria mídia sugestiona a memória do povo, e assim teremos um novo Brasil, caminhando a passos lentos, mas sim. E no mais, tenham uma boa noite.